No ar, mais um Revisitando o Placar, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra e festejou muito em 73 com a conquista do bicampeonato brasileiro. E para contar um pouco dessa história gloriosa do Palmeiras, comigo mais uma vez, Flávio Gomes. Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, Michelete? Tudo bom. Tranquilo. E Felipe Francincani, que não era nascido... tá parecendo o Meritíssimo Gomes, né? Exatamente. Do Francincani não era nascido, eu já era nascido. Você tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos em 73. Eu não era nascido claro também, que não. O bicampeonato do Palmeiras foi importante, mas muito mais importante foi o título da Portuguesa. Em 73. Paulista de 1973. Dividido. Foi justo? A divisão foi justa? Claro que foi. É um erro de fato. A Portuguesa tinha a chance de empatar a decisão por pênaltis e o árbitro. Mas não tem história que quem ia bater o último pênalti era o Pelé? Justamente o Pelé? Também não era tudo isso. Então, o Pelé perdeu o pênalti, é isso? Só isso. Só lembrando que o campeonato, você vai ver a página aí, na verdade vai ser 1º de março de 1974 a capa da Placar. Na edição da Placar. Mas o campeonato brasileiro se prorrogou, né? Até 74, começa em 73, alguns campeonatos, por exemplo, 86 terminou em 87, né? E nesse caso também, 77 né? terminou em 78. O calendário 78, brasileiro era meio confuso, sempre foi meio confuso. Algumas décadas, né? Até se acertar e não se acertou ainda. Para que o ano começasse em janeiro e terminasse em dezembro, né? Mas foi 74 que terminou o Campeonato Brasileiro de 73. Mas aí eu peguei rapidamente alguns casos históricos, né? Principalmente em 1973, né? Então teve o golpe militar no Chile, né? Liderado pelo Pinochet, né? Assassinato de Salvador Allende. De Salvador Allende. Teve alguns outros casos tristes, né? O falecimento, por exemplo, da Tarsila do Amaral, né? Artista modernista brasileira, e, enfim, era um nome muito importante, né, na nossa cultura. Pablo Picasso, pintor e escultor espanhol também que faleceu no ano de 73. O Brasil que era presidido aí pelo regime militar, né, do Médici, presidente gaúcho, né, de Bagé, e depois ele é sucedido justamente por um outro gaúcho que é o Geisel. É o Médici e, na sequência, o Geisel em 74, né? Então esses foram os principais casos históricos, né, no Brasil e também no mundo que nós tivemos nesse ano, nessa passagem de ano 73 e 74. E o Campeonato Brasileiro de 73, que teve 40 participantes, Flavinho. 40 participantes. Por isso que a gente fala que a gente conhece muito desses times através das páginas da Placar. Sim. Né? Porque muitos times, você não tinha informação nenhuma e só pela Placar que você realmente tinha acesso e sabia, às vezes através do Bola de Prata, do Bola de Ouro, avaliação dos jogadores. Quem eram esses times? Quando o Campeonato Brasileiro começou em 71 e começou a crescer e a inchar, e a revista nasceu em 1970. Muitas crianças, né, que gostavam de futebol começaram, inclusive, a aprender geografia, Francincani, graças ao futebol e à revista Placar. Os escudinhos que se colocava, tudo. As cidades que surgiam, porque aí aparece um time de Campina Grande, né? O Campinense, aparece o 13, aparece o Botafogo da Paraíba, Itabaiana, do Sergipe, Confiança, os times da região norte do país, né, como o Fast Clube, o Nacional, o Rio Negro, o Tuna Luz, o Remo, o Paysandu, e também vamos para o sul, interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná. O Campeonato Brasileiro de 74, 73, está falando, teve 40 equipes, né? times. O brasileiro chegou a ter mais de 90 equipes. 96, 79, né? 79. E isso foi uma marca muito registrada dos anos 70, dos anos da ditadura militar, que só foi acabar em 1985, né? Em que o Brasil realizava eleições para cargos legislativos apenas. Como era a relação que tinha da Arena ao time nacional, né? Existiam dois partidos, a Arena, que era o partido MDB, do governo, e o MDB, que era o partido de oposição. E o mote, o slogan era: onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Então, havia uma simbiose muito grande entre CBD, que organizava o Campeonato Brasileiro, Confederação Brasileira de Desportos, que era, em geral, tinha muitos militares nos seus cargos diretivos, e o governo militar, que usava o futebol como plataforma de divulgação e de manutenção do regime ditatorial. Bom, já vamos ver logo de cara a capa da Placar, nessa edição do dia 1º de março de 1974. Eu nasci em 74, inclusive. Fotona, hein?
foto linda, né? O carnaval do bicampeão. E também tinha um título acima, né? Incrível ausência de Dirceu Lopes, que a gente vai ver também. Por que a ausência do Dirceu Lopes na seleção, né? Às vezes um craque é sempre esquecido 74, na seleção. Ano de Copa do Mundo. Véspera já da Copa do Mundo, da Alemanha. Então, e o Brasil vinha de título em 70, né? E o Dirceu Lopes era a grande estrela do Cruzeiro. Depois é campeão da Libertadores. Exatamente, time né? do Nelinho. Isso, o Palinha já tinha saído, né? Mas o Jairzinho jogava Furacão, no Cruzeiro, né? Já tava no Cruzeiro, enfim, esse time aí que foi campeão. Cara, e essa foto é muito legal, Facicani, porque é uma foto, eu não sei em que estádio é, me parece que é Morumbi. no Morumbi. E você vê como a garotada usava cabelo comprido, né? Sim, exatamente. Todo mundo com cabelão, né? Cabelão comprido, que na Argentina é assim até hoje, né? Hoje. Mas é um barato. Tinha um cara ali, inclusive, na ponta que parecia até o Zenon, hein? Ali na ponta de bigode, ali de... Será que o Zenon era torcedor do Palmeiras nessa época? Acho que não, né? Isso aí é muito engraçado, porque é o seguinte... Zenon não tinha bigode nessa época. Eu na minha infância, pré-adolescência ali, obviamente, inspirado pelo rock and roll, que eu era o único, vou brincar aqui com a Rita ali, né? Eu era o ovelha negra da família, né? Porque eu era o único que gostava de rock and roll. Tem gente que fala que era a ovelha alvinegra da família, né? Uma ovelha verde, musgo, vai, digamos assim. Falar isso daí. Enfim, mas... e aí, evidentemente, todo garoto que gosta de rock and roll, futebol e tal, essas coisas, quer deixar o cabelo crescer, etc. E meu pai... cabelo crescer, nada disso, papá, corta esse cabelo, tá ridículo, não sei o que, até um dia que eu... O teu pai era Daniel Passarella. Mais ou menos assim. Porém, quando você vai vasculhando fotos antigas, aí papai, eu peguei foto. Aí ferrou. Aí a hora que eu vi aquele capacete... Aí te deu munição parecendo o He-Man, né? Meu pai parecia o He-Man, aquele cabelo, aquele quadrado, eu vi aqui, falei, o que é isso aqui? Falei, o que é isso aqui? Isso aqui é o senhor, é isso? Uma peruca. Falei, então pera um pouquinho, eu não posso, não, mas era a moda na época, não, uma moda, roqueiro até a vida inteira. Mas moral da história, você deixou o cabelo crescer? Deixei até, mas aí eu me irritei. Deixei até uns 17 anos, tinha o cabelo mais ou menos aqui assim, mas não bati. Buscar fotos. Precisamos procurar essas fotos. Eu acho que eu tenho uma foto minha de cabelo comprido, tá horrorosa, era um Fernando Alonso piorado, entendeu? Bom, vamos continuar folhando, né? A página, só faltou o gol. Olha o que aconteceu, o Campeonato Brasileiro teve 40 participantes, como eu falei, né? Aí a primeira fase, 2 turnos com 20 clubes em cada chave. Aí na segunda fase, 20 clubes só, parecendo NBA, hein? Sim. Vocês classificaram metade ainda para a segunda fase. Aí 10 em cada chave. Não houve 2 regulamentos iguais no Campeonato Brasileiro. Não. Era diferente, inclusive, de 72 para 73. Sim, não houve. Aí o primeiro e o segundo colocado de cada chave iria para esse quadrangular final. Aí os times que foram para o quadrangular final foram Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. E o último jogo que deu título ao Palmeiras foi justamente o São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que empatou sem gols, por isso só faltou o gol aí, assim como já tinha acontecido no ano anterior, quando o Palmeiras tinha sido campeão. Não foi uma final, né? Não foi uma decisão propriamente dita, foi o último jogo. Mas calhou do São Paulo ser vice. Calhou do São Paulo ser vice, mas não foi propriamente uma decisão de, né, que foram sendo apurados os eliminados e tudo mais, os classificados até se chegar a 2, não. Foi um final que acabou coincidindo, um último jogo que acabou coincidindo e acabou virando uma final. Um jogo tenso, né? Ali você vê a foto de baixo, né? O Leivinha no chão, né? Leivinha no chão, Ademir cabeceando. Ali a zaga do São Paulo era formada pelo Paranhos e pelo Arlindo, quer dizer, os caras também batiam bem, né? Quem conseguia jogar contra o São Paulo e sair vivo do campo com essa zaga já estava no lucro, chegava em casa feliz da vida. Só para lembrar... Sem contar o Chicão, né? Também. Só para lembrar o time do São Paulo, era Valdir Pérez, o Pablo Forlan, que também batia bem, né? Quem entrou também na final foi o Nelson, que é o Nelsinho Batista, né? Que é o técnico. Paranhos, Arlindo e o Gilberto Sorriso começando a carreira. O Gilberto Sorriso que foi campeão paulista no Santos em 84. Aí Chicão, Zé Carlos Serrão, o Pedro Rocha, o Terto Mirandinha e o Piau, o técnico era o José Poi. E o time do Palmeiras é muito fácil de ser escalado, porque é praticamente
um time que, Esse eu posso que escalar? mais jogou. Posso Não, escalar? e esse São Paulo, Tenta escalar, lembrando... talvez você erre um nome, mas tudo bem, vai lá. Eu vou escalar o Vai time lá. que era o titular, que era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. 100% Dudu e Ademir da Guia. Sim. E aí, normalmente o ataque do Palmeiras tinha Edu, Leivinha, César e Ney. Isso. Normalmente. Eu acho que o Edu não jogou nesse jogo. O Edu Isso. não jogou na final, exatamente. Eu não lembro quem jogou. Jogou o Ronaldo, que é justamente o Fez autor o gol do do gol Corinthians. contra o Corinthians. Corinthians 74. Ronaldo Drummond, mineiro Ronaldo Drummond. No segundo semestre faz o gol do título. Que faz exatamente, no Paulista. segundo. Exatamente. Exatamente. Como, Segundo já Corinthians. jogando como centroavante. O né? Campeonato Paulista Jogando como 74 nove. termina em 74 mesmo, não acabou em Isso, termina em, 75. termina em 74 mesmo, né? E esse foi o time do Palmeiras que foi campeão sob a batuta do Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, que era o treinador. Vamos Lembrando virando que a nesse página. mesmo ano, esse time do São Paulo é vice-campeão da Libertadores. Ele perde pro Independente O na Zé decisão. Carlos Serrão, inclusive, perdendo o pênalti, Exatamente. né? Vamos virando a página, mais momento da placar. 1º de março de 1974. Fotos lindas, né? Foto de público, eu acho sempre bacana. De novo, a gente tem ali embaixo, né? Colorida. Pra todo mundo... Colorido, que era raríssimo. Raríssimo. Né? Você publicar no miolo da revista, como a gente diz. E ali as fotos de momentos do jogo. Um contraste muito grande de luz ali nessas fotos também. O Palmeiras com a camisa Uma escura. coisa que era A interessante, iluminação não era era a difícil, mesma, né? não era tão fácil você encontrar torcedores com a camisa dos clubes. Não. Mas você encontrava muitas bandeiras, né? Não era fácil porque não se vendia. Não camisa se de vendia clube. camisa de clube, É uma né? coisa meio rara isso, né? Mas muitas bandeiras. Você sempre reparou Sim. que tinha muitas bandeiras, né? Que geralmente era a mãe que fazia, a Sim, avó você que ia, fazia, costurava e tal. ia na 25 de março, Comprava comprava o pano. tecido, comprava o pano. Mas você tem toda a razão. Isso é um detalhe que é muito claro agora a gente olhando, mas a gente realmente não via nas arquibancadas uma profusão de camisas dos clubes. O meu pai, por exemplo, as poucas camisas do Palmeiras que ele teve na infância, as camisas foram feitas pela minha avó. Porque se comprava o pano, sim, né? E minha avó bordava, bordava o né, o distintivo do distintivo, Palmeiras na O maquininha, às vezes, número, na né? mão, O número também, né? se Costurado. cortava o número. Era bem legal, era bem bacana. Então, não, é o que você falou, não se vendia. As Não se camisas vendia. geralmente Não se eram vendia. feitas pela atleta. ou- Atleta, geralmente era atleta, né? Nesse tempo, olímpicos, né? Exatamente. Começou nessa época também no Rio Grande do Verdade. Sul. E não se fazia, era muito, muito curioso isso. Vendia né? em loja, Hoje, loja de imagina. Vamos esporte. virando a página agora. Aí, a superestrutura. Há notícias de um time com 11 grandes craques. O Torino, o Honved, o Real Madrid, o Santos tiveram também seus cabeças de bagre que se criaram na sombra de meia dúzia de cobras. No Palmeiras, o jogo depende da espinha dorsal, a linha entre o goleiro e o centroavante. Era um time completo, né? Na verdade, não tinha cabeça de bagre nesse time do Palmeiras, né? Eu acho que não tinha. Mas na verdade o cabeça de bagre é que hoje o cabeça de bagre se tornou um jogador ruim. Nessa época era um jogador sem tanto brilho, sem mídia, era o chamado operário, né? Aquele cara que a gente fala que hoje não tem muita mídia, mas é importante pro time. Talvez o Zeca, como lateral esquerdo. O Alfredo, que era um grande zagueiro, Mas mesmo assim teve passagem pela seleção brasileira, o Alfredo Mostarda, né? Sim, o Alfredo ser, sim, mas o Zeca, O Eurico, né? o Eurico, Os dois laterais, do Dudu pra frente, pelo amor de Deus. não Agora, tem. os dois laterais Só do voltando Palmeiras, àquela página, só vamos mostrar de novo, porque eu acho que vale a pena essa o página, Ronaldo, tá né, linda, que era o né? reserva. Essa foto tá linda, olha. Sim, sim. Os dois primeiros, ó, só pra... Não, de os três frente, da foto. Os três primeiros da foto, Aliás, gente. os quatro. Tem o né? Alfredo ali também. É. É o Mas, Alfredo. mas eu destaco os dois primeiros, os dois que estão em evidência mesmo. Emerson Leão, que não tá nem com o distintivo do Palmeiras na camisa, hein? Pois é, engraçado isso. É. E o Ademir da Guia, cara. Eu acho Então, que você vê o Tem nível... três em evidência. E o Luiz Pereira, que Luiz tá ali Pereira. na ponta ali também, né? Mas esses dois aí, cara, Outra um coisa simbolizando a defesa e outro simbolizando a criação, Outra meio que coisa o meio de que- campo ataque. que essa foto mostra e demais, que né? o futebol de hoje aboliu, infelizmente, né? É a entrada correndo e cada time de uma vez. Exatamente, Eu é acho chato uma pra caramba isso Ah, aí. é uma baita coxinheza. Pataquada, né? É essa uma- coisa é. de entrarem os dois times em campo Deu vontade hoje. de falar um Não, palavrão, e mas eu fiquei com andando, medo e do andando. Castrini Vamos meter uma Porque a amarela hora- aí, meu, isso é o que porque- se chama se chama na Argentina, chama no Uruguai, na América Latina em geral, Recebimento. recebimento, que é um momento,
vou usar uma expressão. Vai. Não, é um pré-orgasmo, entendeu? Porque É quando entra uma os times, puta cena. é uma festa maravilhosa você receber o seu Fogos, time. papel picado. não, E isso entrava daí não- um por vez, nunca cantando. porque Coisa quando ridícula, o outro né, não time poder entrava, quando era o time entrar separado. visitante, né? Aí nós É. estamos falando de um clássico, São Paulo e Palmeiras, que você tinha festa dos dois lados da arquibancada. É, provavelmente Mas- a arquibancada dividida. Claro. Aí uma parte vaiou a entrada Exato. do São Paulo e a outra outra parte aplaudiu a entrada do São Paulo time. e assim com o Palmeiras também. O outro time é sempre. Alguém leva uma vaia, entendeu? Sim. Isso muitas vezes injeta Ah. ânimo no time. Enfim, todo um cenário de futebol que a gente aprendeu a gostar e viver e tal, que simplesmente de uma hora para outra foi abolido. Eu me recordo de você ver jogador por jogador subindo o túnel e correndo, né? Que é uma coisa muito legal. Correndo, cara, é demais. Bom, teve, acho que o último grande recebimento, né, uma grande recepção, né, que eu me lembro muito bonita aqui no futebol brasileiro, foi no Campeonato Paulista. Curiosamente não foi em São Paulo, mas já faz tempo, mas envolvia um dos times, era o Palmeiras, do outro lado do Corinthians. Campeonato Paulista de 95, a decisão 95 em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Aquilo No ali, estádio de o Santa Cruz. recebimento da torcida do Palmeiras e a do Corinthians. O Corinthians teve um foguetório de, acho que, aproximadamente de 4 a 5 minutos. Uma bateria de 4 a 5 minutos de fogos. Me lembro na transmissão, o Galvão Bueno foi tentar falar, ele ficou mudo, porque não dava pra falar. Tinha condição. Aquele Era legal demais, demais, bombardeio né? e as fitinhas preto e branco do lado do Palmeiras. E aí acaba, sempre acaba com o último estouro. Pum! Aí sobe a torcida, o Galvão, é de arrepiar. É isso. É isso. Isso aí acabou. Acabaram. É. Acabaram. Entra Conseguiram todo mundo- acabar com isso. Entra todo mundo andando e aí Andando, se perfila pra ouvir o não, nosso- Pra ouvir o hino nacional. É isso, eu acho que Pô, é Pode realmente, ter o a hino palavra nacional, era mas eu essa, acho que era de poderia ter arrepiar. isso daí, né? Era de arrepiar, era de arrepiar. Poderia ser repensado algumas Putz, coisas, né? Entrevistas coletivas, por exemplo, são chatas também, né? Pra caramba, né? E aquelas Isso daí que zona no campo. inventaram já no tempo do Filipão aqui no Brasil, né? Foi, Quem foi o inventou Filipão que- foi o seu Luiz Felipe Scolari Sim, e assessoria sim, também, sim, né? sim, Então, vamos lá. mas- Bom, vamos tocar o rolo aí. Mais um momento da revista Placar, aí uma foto do Dudu com o Oswaldo Brandão. Dorival Júnior? Dorival. Dorival Júnior. Parece o Dorival Júnior. É, O Dudu igualzinho, que é igualzinho. tio do É Dorival Júnior, né? Exatamente. Olegário Tolói, o Dudu que era o grande volante da época do futebol brasileiro, né? Um dos E o Brandão, que dos disputa maiores- com o Abel Ferreira até hoje, e o Filipão hoje, o título de melhor técnico. Da história do E o Palmeiras. Luxemburgo Palmeiras. também, eu acho que Tá. pode Texto entrar aí assinado também. ali pelo grande Carlos Maranhão, que Isso. depois viria a ser diretor de redação da revista. Que é Carlos pai Maranhão, do Thiago pai do Maranhão, Thiago que Maranhão. foi apresentador também E da Sport TV. o Carlos Maranhão foi meu chefe na revista, é um dos melhores textos que esse Brasil já produziu. Vamos virando a página. O Dudu que tem neste o último título como jogador. Ah, é? Em 74, 74 ele ainda é campeão. ele ainda estava como Isso, volante do isso, Palmeiras, isso. ele para. Mas 76 ele já assume como E técnico. aí, isso que eu falei, 76, contra o 15 de Piracicaba, né? O último Na final. título do Palmeiras antes da era Parmalat, antes da fila, né? Olha, eu gostei, com o Dudu. gostei, por exemplo, do Hélio Mafia. O Hélio Mafia que foi um grande preparador físico, Foi. né, na história do Palmeiras, marcante também no Corinthians, no time da Também. democracia corintiana. Sim. Papo, ginástica e cerveja. já gostei disso daí, viu? Por que não tem hoje em dia? Essa edição é toda dedicada ao Palmeiras, né? Isso, é O toda Michelete, dedicada só ao pra Palmeiras, gente aí deixar eu- bem claro, é uma edição do campeão mesmo, então havia Sempre beba com moderação, tá? foi feito Tem uma um cerveja. raio-x, né, da estrutura do Palmeiras, Sim. incluindo a preparação física que estava nos seus primórdios. Isso. Primórdios E que o eu digo Hélio assim, Mafia- estava nos seus primórdios, os preparadores físicos se tornando protagonistas também, né? Aí o texto, né? O texto Do Maranhão começa. A imagem do preparador físico no Brasil é de um homem durão capaz de obrigar os atletas a suar debaixo do sol, a ficar de bico aberto na hora da ginástica, a morrer nos treinos. No Palmeiras, não. E deu certo. Deu certo. O Hélio Mafia, né? Saudoso Hélio Mafia. Uma grande figura do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Hélio Mafia, um grande cara. Grande ser humano. Vamos virando a página. Ele e o Coutinho, eram os dois grandes da época, né? O Coutinho depois vira De técnico ponta a da ponta, o seleção. Palmeiras, Isso. que foi líder, né, em 72 e também foi líder em 73. Aí o César. O César que entrou justamente no lugar do Madurga, né? Você tá vendo as duas fotos aí, porque o Madurga foi o titular do time de 72 e o César que assume, né, a posição de titular no time de 73, o César Lemos, o César Maluco, o César que é de uma família de craques. Afinal de contas, o Caio, irmão do César, também um grande centroavante. Sim.
com passagem pelo Flamengo. O Luizinho Lemos, que fez fama no América, mas também passou pelo Flamengo. Jogou no Palmeiras, inclusive. Jogou no Palmeiras também, com o Mário né? Sérgio, aquele... no final, no começo dos anos 80. 84, né? 84. A foto Joga. da direita, preto e branco, é da decisão, é da final, né? Do jogo final, não também decisão, mas do jogo jogo que deu o título ao Palmeiras em 72. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, né? É. Estamos vendo ali o Madurga, cara carequinha, e aí o César Maluco, o chamou... Que não era chamado de César Maluco, era só César. Chuteira da Adidas, hein? Uma chuteira da Você Adidas. vê que belíssima chuteira. Quanto deveria custar essa chuteira da Adidas essa foto hoje? é no Parque Antártica, né? Essa é no Parque Antártica. Essa é Daí no você Parque pode ver Antártica. pelo jardim. Jardim ali. suspenso, né? Exatamente. Muito bonito. O Parque Antártica era muito legal também. Um estádio muito legal, né? Me fale. É uma pena, né? Que eu sei que hoje também o estádio do Palmeiras é lindíssimo, mas aquele estádio... O Internacional. O outro, Não o do sei. Madurga é no Morumbi. Morumbi, Madruga né? no Morumbi. No Morumbi. Pelo É. patrocínio embaixo. No jogo Marelli, do- né? Não, eu ia falar que é Marelli, Não, que era eu acho- patrocínio, Manhete é Marelli. Chiarelli. Não, mas não. É outra coisa. é alguma É outra coisa, coisa. acho que Eu cerâmica- pensei que era Manhete Marelli, Acho que é né? Cerâmica Chiarelli. E Cerâmica Chiarelli. E é isso ali mesmo. atrás, só para dizer rapidamente que era o jogo contra o Internacional, a foto do César, né? É. E que seja lá quem for lá atrás, tá gordo, senhores. Olha a pancinha do jogador. Só um detalhe, né? Em 72, o Palmeiras chegou num quadrangular final. A final foi contra o Botafogo. Mas poderia ter sido contra o Corinthians. O Botafogo elimina o Corinthians na semifinal. Tira o Corinthians. Então poderia ter sido um Palmeiras e Corinthians na final. E o Palmeiras eliminou. Por que é contra o Inter aquilo lá? Porque é a outra semifinal. Palmeiras e Internacional Sim. na outra semifinal. Então é aquela foto de Palmeiras e Inter. Virando a página, mais momento da revista Placar, 1973-74, né? E o Dirceu Lopes? Olha, sempre tem aquele cara injustiçado na seleção, que fica fora de uma lista de Copa do Mundo. E o Dirceu Lopes era o grande nome do Cruzeiro na época. E não foi pra Copa do Mundo, né? Foi esquecido aí. Ele já tinha sido esquecido pelo Zagallo em 70, né? Mais jovem, claro. E aí a matéria conta um novo esquecimento, né? Uma nova opção do Zagallo por outros jogadores. Zagallo que ainda era com um L apenas, técnico da seleção Depois brasileira. virou com 2 L's. E era muito comum no começo dos anos 70 que as convocações para a seleção brasileira quase, vou dizer, Eixo quase Rio-São Paulo. se limitassem É isso time que eu ia do Rio São perguntar Paulo. pra você. Porque não tinha muito televisão, os caras não sabiam direito quem estava jogando, quem não estava jogando, como jogavam, como não Agora é jogavam. estranho, Era meio isso difícil. daí, porque, por exemplo, em 66 tem aquela goleada histórica do Cruzeiro em cima do Santos. Sim, claro. Grandes times do Mas Cruzeiro. o Zagallo era um técnico carioca, do Rio de Janeiro. Mas o Tostão, por exemplo, que era do Cruzeiro, o Piazza, que era do Cruzeiro, sim, foram, cara, né? há Pra Copa exceções. 70. 70 Evidente que há Piazza, exceções. Tostão e o Dario pelo Galo. O Dario pelo Galo, E exatamente. tinha jogador do Grêmio também. Lógico Sim. que eu não estou dizendo que era exclusivamente. O Everaldo, né? Mas se a gente pegar os números das convocações das Copas, vamos estabelecer como marco inicial 1958, quando o Brasil ganhou a primeira vez, até 74, 78, a gente vai encontrar ali um enorme percentual de jogadores. Começa a inverter a atuando chave no em Brasil, 78, atuando no Rio e São 82, né? O 82 você já tem um percentual grande de jogadores Sim. mesclados, né? Principalmente de 82, Minas. se você pega Valdir Pérez, São Paulo, Leandro Não, tudo Flamengo, bem. Você vai ter Oscar o Luiz, São tem Paulo, lá, o Luizinho, Luizinho, Atlético Mineiro, Toninho Cerezo, Júnior, Atlético Mineiro, Júnior, Paulo Isidoro, Atlético Flamengo. Mineiro. O Éder do Paulo Atlético Isidoro, Mineiro. Você tem quadro Atlético Só Flamengo e tinha Atlético, um né? estrangeiro, né? Aliás, só tinham 2 estrangeiros, se não me engano. coincide. Né? O Roberto O Dinamite. Dirceu, não, o Falcão. O Falcão já estava na Roma. Não tava na rua. 82. Só ele, ele, é. verdade. Isso O coincide. Roberto já tinha voltado pro Vasco. Isso O coincide. Roberto tinha ido pro Barcelona, mas já tinha voltado. De volta. Coincide com a popularização e a disseminação das transmissões pela televisão, né? Que até os anos 70, no começo dos anos 70, simplesmente você não via jogos pela televisão, por exemplo, do Atlético, do Cruzeiro. Não, do Grêmio, do Internacional. não, pelo contrário. Né? Como o eixo era Rio-São Paulo mesmo, inclusive o torneio Rio-São Paulo, que era muito importante, é o que meio que formava as seleções brasileiras nas décadas de 50 e 60. Vamos lá, mais um momento, Revista Placar, 1974. Pronto, aí, Agora é Fabinho, tua, vai lá, Fabinho. vai lá. Agora é com você. É uma propaganda da Quatro Rodas, da revista Quatro Rodas, que nessa edição Desenho aí... bem feito, hein? Era um desenho, ótimo, né? Ótimo, desenho maravilhoso, comparando os carros esportivos da época, que eram o Corcel GT, que está aqui em primeiro plano, o Dodge Charger, o Charger RT, né? O Maverick GT, que hoje é um objeto de desejo de todo mundo, o Opala SS, que é o SS4, 4 cilindros, e o SS6, com motor de 6 cilindros. O Maverick, né? E o Maverick que está ali, né? Bacana demais. Esses carros hoje, todos esses carros,
hoje são muito valiosos. Esses Então, isso que eu ia falar. específicos. Qual é mais valioso desse hoje em dia? O Maverick. O que você, para comprar hoje, gastaria muito dinheiro seria o Maverick V8 GT É, o V8. ou o Charger RT. Tá. Corcel GT você ainda encontra e os Opalas O Corcel seria o mais barato hoje em dia para você. Você vai lá no Web geral, Motors, é difícil você encontrar não, porque é um carro mais encontra, antigo, o GTzinho né? encontra, mas em geral, essas versões esportivas das O farolzinho de montadoras- milha lá Sim, na grade. Na grade. Das montadoras brasileiras. Amarelo, né? É legal. Nessa época, o carro ele virava esportivo, bastava você colocar uma faixa ou pintar alguma coisa no capô. E colocar um farol de milha. Exatamente. Aí virava um carro uma versão esportiva, né? Não, Porque do ponto de vista mecânico, não tinha muito as diferenças aerofólio eram nessa muito época pequenas. para. não. Agora, se vendia muito. O Charger teve a versão com aquele motor pra fora ou isso os caras Não, isso colocavam? não. Isso nunca existiu. É Isso só nunca existiu. os caras Tem- que o colocavam. Mas Charger- tinha um furo, não tinha? No ali você capô vê, ali? você Tinha um vê negócio ali o que ali, chama, na lateralzinha ali, chamam de flauta, né? É. Que é um respiro pro motor V8, esse motor do Dodge V8. E embaixo, um suplemento especial de motos, né? Que viria na edição da 4 rodas naquele mês. Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi ali na McLaren. E o lançamento do Dodinho. Dodinho que tá ali Polara. embaixo. Aqui, ó, chamava Dodge, ele só chamava Dodge 1800. Ele Mas, foi ganhar ele o foi nome virar Polara o nome Polara mais pra depois. frente, no final tem um da década de Dodinho, né? 70. Eu tenho um desse do ano do lançamento. 74. 74, só que o meu é É vermelho. bem legal, né? Vermelho Eu índio. tinha um tio meu, Humberto, palmeirense, doente, que Deus o tenha, um cara sensacional, que também adorava o Dodge E Polara. tem uma história interessante sobre o Dodinho, esse Dodinho que a gente viu aí, que a Chrysler lançou meio que apressadamente, porque a Chevrolet tinha lançado o Chevette. Né? O Chevette era um carro mundial, era um carro já desenvolvido, inclusive desenvolvido simultaneamente no Brasil e na Alemanha, sobretudo. E a Chrysler, para não ficar para trás, lançou o Dodinho, botou correndo no mercado. E o carro era muito ruim. Era uma pensei das que era bom. Não, era uma das piores coisas. Eu conheci um diretor de marketing da Chrysler. Porque essa fama também Todo- ficou com o Fiat 147 Também. no começo também, Mas que era uma tragédia, né? Um amigo meu, eu nem sei se está vivo ainda, mas que foi diretor de marketing da Chrysler na época, ele contou pra gente que a Chrysler colocava Chevettes na descida, compraram 2 ou 3 Chevettes, na descida da estrada de Santos, da Anchieta, e abriam o capô e botavam fumaça para as pessoas passarem na rua e acharem que o carro, na estrada, Chevette e era uma acharem que o porcaria. carro de Chevrolet era uma porcaria. E o Dodinho, um dia eles receberam num caminhão na fábrica um carro que foi comprado por uma senhora no Rio de Janeiro e ela deixou um bilhete no banco. Fiquem com esta merda. Foi exatamente. E o carro voltou. Depois, é claro, a Chrysler foi aprimorando Mas o que carro. propaganda, hein? Eles deixavam, então... Sim. Era agressivo o negócio, agressivo. né? A disputa entre as montadoras era um negócio Quer selvagem. dizer, na hora que você vê um carro, então... Botavam na estrada, fim de semana de feriado, botavam lá 2 ou 3 Chevettes no Queimando. acostamento. Gelo seco no motor. Sim, saindo fumaça. Quando você vê, então, uma Kombi pegando fogo, aquilo lá era... Não, aquilo era de A Kombi verdade. não tinha, Não, aquilo era de verdade. A Kombi não tinha concorrente, mas na A concorrência... Kombi que foi relançada agora Sim, também, sim, uma lançada propaganda elétrica. lindíssima, inclusive. Vai com a virar Maria elétrica Rita. agora a Kombi. Mas tinha dessas coisas. Ou seja, o Dodinho era uma merda. E você tem o Dodinho, mas o teu é bom. Não, o meu é uma merda igual. uma merda. O 74. Mas ele é bonito, né? Não, ele é lindo. A cor dele é vermelho, Mas você não índio. confia, por exemplo, você andar Não, com ele nas ruas de São esse, Paulo? por exemplo, eu não pegaria a estrada de Santos com ele. Então vamos lá, vamos seguindo. Reta final, né, agora, né? As mágoas do Barcímio. Barcímio, quem é o Barcímio? O Sicupira, o grande ídolo da história do Furacão, e que ele sempre era procurado para jogar no Coritiba. O Coritiba tinha uma obsessão Pelo Sicupira. pelo Sicupira e nunca virou jogador do Coritiba, né? Era difícil você tirar um jogador de um rival nessa época, era muito difícil, né? Hoje ainda é difícil, mas não é tanto. Mas antigamente era muito difícil. Barcímio era o nome do Sicupira? Isso eu não Barcímio lembrava. Sicupira. O nome do Sicupira era Barcímio. Barcímio. O cara chama Barcímio. O Facicani era, uma das dúvidas era Barcímio ou Felipe. Aí Saiu o Felipe. Saiu o Felipe. Ainda bem. E a camisa linda do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, com aquela faixa no meio. E a propaganda da Ering, Da né? A gente Hering, falou das olha camisas. só. A Hering vendia camisa assim, ó, por exemplo. Assim, Vendia camisa justamente para você bordar. que Claro. você bordava Clubes, o né? escudinho, Camisa mas era assim, mas camiseta ótimo, simples, difícil, né? Aham. A Hering hoje que é muito badalada, é cara, né? Na época a Virou Hering era camisa de uma 10 reais, era moda, ótimo. Hering, Eu mas cansei. não. Você falava assim, não, compra uma camisa Hering aí e tal.
né? Mas era muito mais popular eu o preço. Eu odeio a Hering porque é uma camisa que eu adorava, que era a tal da camisa lisa, branca, de algodão, ela já custa R$100. Houve um rebranding. Vamos lá. Pô, era Virando... R$10. Putz, eu comprava agora a gente já tá chegando no momento final. Não, tem mais um momento para Flávio Gomes, a velha Lotus sempre nova. Que carro lindo, hein? A Lotus 72, que não tem nada a ver com o ano exatamente, é um modelo que 72D, tá vendo ali, né? Esse modelo foi usado em 3 campeonatos pela Lotus, né? Diferentemente de hoje, que a gente tem troca de carro todo ano, as equipes no passado usavam o mesmo carro, muito bem sucedido, por mais de uma temporada. E esse era o carro que em 72 deu o título mundial ao Emerson Fittipaldi. Lotus preta. Criação do Pra mim, termos cores. Pra mim foi o carro mais bonito da Fórmula 1. A gente já falou sobre isso. Pra você também, Facinca? Esse layout, sim, é lindo, né? Que permaneceu até 86. Pra você, Flávio? 86 já essa pintura é muito marcante, né? Claro, Ferrari também, pela tradição, né? Muito bonitos, Ferrari é lindíssima, mas sem dúvida, né? Esse é um dos carros mais marcantes da história, entre outras coisas. Primeiro porque ganhou o campeonato e depois porque manteve essa pintura, esse design, né? Esse livery que os caras falam, né? Em inglês, durante muito tempo. Nessa época, já em essa revista de 74, né? Isso. O Emerson tinha deixado a Lotus para correr na McLaren. A McLaren foi campeão, inclusive, né? Em 74. Em 74, e a Lotus corria com o Jack Hicks e o Ronnie Peterson. Esse layout ficou até 86, né? 87 e acabou a parceria. O Senna chegou a correr com a Lotus preta, depois a Camel, né? A Camel que 87, que vira patrocinador. Direto, né? E aí vira amarela, né? A Lotus amarela, né? Lotus que exatamente não existe mais. Legal. Pneuzaço atrás, né? Exatamente. Esse pneuzaço era maravilhoso. E tinha Tyrrell que eram com 6 Isso foi em 76. rodas, né? Em 76, mais pra 6 rodas. Virando, já estamos na reta final mesmo. Aí mais uma foto, né? Jogo tenso, violento, disputado. Essa é a foto que a gente colocou, né? Mas que a gente deu um destaque justamente para mostrar o Leivinho. O Leivinho foi muito importante para o Palmeiras, nas conquistas do Palmeiras. O Leivinho é que tem história também na Portuguesa, Flávio. Sim, né? Começou lá, grande cabeceador. Depois foi ganhar títulos no Palmeiras e essa foto é espetacular, porque ele parece um cachorro raivoso. A gente vê o olhar dele pro... Isso. Quem era o 3 ali? Era o Paranhos. O Paranhos. Paranhos ou Arlindo. Que deve ter dado Mas eu acho que deve ser o Paranhos. Deve ter dado ali. uma é que a gente não tá pegando o olhar do Paranhos também. O olhar do Paranhos também devia ser semelhante também, né? Sim. Vocês estão essa foto, ela tem e a grama alta do Morumbi, você percebe como a grama tá alta, né? Sim. Jogo tenso, violento, disputava palmo a palmo por todo mundo, Leivinha liso foi pela parado no pau. Na porrada. Aí certamente o Paranhos deve ter dado uma butinada no Leivinha. O Leivinha tava lá quase com a fratura exposta. Ali mas olhando pro Paranhos. Não, era o Arlindo, não era não? Ou pode ser o Arlindo ou o Paranhos. Não, porque na legenda, volta lá a foto. Lá em cima, mas era que pegava, tá recortado da foto de cima com o Ademir, entendeu? E aí aparecia Arlindo, até quase eu entrei nessa, cabeça de Arlindo, olha lá. Ademir jogou para ser campeão, mas é na foto de cima, entendeu? Eu tô achando que é o Paranhos mesmo, mas era Paranhos e Arlindo, a zaga é um dos dois, eu acho que o Paranhos era o 3 e o Arlindo era o 4. Virando, mais um momento da revista Placar. Outra imagem, né, do Mafia, que já mais uma imagem do Mafia que a gente falou, né, o Hélio Mafia, que foi uma das personagens dessa revista, Placar em 1974, mais um momento. Aí era justamente para destacar, né. Olha lá, mais um momento, Merchan Neves. O maior anunciante de revistas... Homenageando o nosso Milton Neves, querido Milton Neves. Acho que o maior anunciante de revistas no Brasil, de todos os tempos, o famoso Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos por correspondência, né. E que existe ainda, eu descobri outro dia. Existe ainda e você tinha cursos de tudo, desde físico nuclear, astronauta. O doutor Pipo do Tribunal Placar se formou lá no Instituto Universal Brasileiro, eu fiquei sabendo. Olha, olha os cursos, torneiro mecânico, refrigeração. Ele se formou em Direito? Não, né? Ele se formou em sapataria. Mecânica de automóveis, português, matemática. Lê aí mais, Facicani. Vamos lá, rádio, transistores, televisão eletrônica, televisão a cores. Inglês, corte, costura, madureza colegial, eletricidade, madureza ginasial, secretariado moderno, não era o antigo, né? O moderno, mecânica geral, design arquitetônico, mecânico, artístico, publicitário, auxiliar de escritório, bordado, tricô e crochê. Administração de empresas, mecânicas e contabilidade
prática. É sensacional. Isso aí. Ah, Circuito novos Universal Brasileiro. lançamentos, né? Torneio mecânico, refrigeração e ar-condicionado que estavam surgindo no Brasil. É isso aí, gente. Mais de 780 mil pessoas já tinham se formado no Instituto Universal Brasileiro, que olha, a gente brinca, mas de fato deve ter oferecido uma carreira para muita gente. milhares, centenas Exatamente. de milhares de pessoas. Então, ao Instituto longo de Universal décadas. Brasileiro, se você quiser ter aquele momento remember, olha, o Revisitando tá aqui pra vocês. pra aqui. Eu vou citar Dr. uma coisa. Pipo pode ser o garoto Eu vou ser propaganda. bem sincero, é muito melhor você pegar um curso, seja lá de qual for, do Instituto Exatamente. Universal Brasileiro, do que você ficar dançando que nem um tonto pra fazer TikTok. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Com certeza. Muito mais qualidade. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, deixe o seu like. O like é muito importante pra gente educar o algoritmo. Exato. Tá? Então Porque vamos o algoritmo educar não o algoritmo. fez curso nenhum. no Não fez Nem no curso Instituto do Universal Brasileiro. Então a gente precisa educá-lo. Tá? Você então é o instituto do algoritmo. Você é o professor do algoritmo, olha que legal. Então você deixa o seu like aqui. Se você gosta do Facincani, deixa o seu like. Se você não gosta, também. Se você gosta de mim, deixa o seu like. Se você não gosta, também. O Flavinho é a mesma coisa, sabe? E se você quer ver outros programas aqui no Revisitando, eu quero ver a Portuguesa campeã em 73. Que nem o Flavinho falou agora. Uma linha da portuguesa, mas deixa Não, eu a gente falou um dia com o Moisés Xerife. Xerife, pero não mucho, não. o Enéas. Exato. A gente não falou do Corinthians, cara. Não, falou sim, que você acabou ótimo. falando. A gente praticamente não É falou do É porque Corinthians. fala-se pouco no Corinthians Revisitando. A gente tá parecendo o programa do Avalone. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, Palestra Itália. Terceiro bloco, Sociedade Pera Esportiva um pouquinho, Palmeiras. você pega um Quarto ano. bloco, São Você Paulo, pega um ano Santos, exato de Portuguesa. 30 anos de 93, 50 Ponte anos de Preta, Corinthians e 73, Guarani. a Que culpa culpa é... temos, né? Exato, ano exato. Tá parecendo o programa do Avalone, saudoso Avalone, que Deus Próximo o programa tenha. faremos o especial do É isso título aí. de 73 da Portuguesa com meia taça aqui que o Flavinho tem em casa, metade da taça. É A sempre outra metade ficou sem falsidade, mas é sempre um prazer estar com vocês aqui, viu? Tchau. Tá? Obrigado, Tchau, é uma pessoal. honra. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. A tapa no Flavinho agora. Não, peraí, não corta Pega.